Daí, ele analisa certas modificações econômicas e diz: o que a industrialização trouxe e continua trazendo à sociedade foi uma ampliação sem precedente do acesso à riqueza e ao status por parte de gente nascida fora de uma e do outro. No universo tradicional, o privilégio era hereditário. Somente a igreja era parcialmente uma hierarquia aberta aos filhos das classes inferiores. Mas na sociedade moderna, a posição do indivíduo não é predeterminada. A desigualdade deixou de ser um destino. Quer dizer, que se você pertencer à classe rica ou classe pobre, já não é mais uma questão de hereditariedade. Existe a interferência de outros fatores que ampliam. Houve algum problema aqui. Aí a transmissão está normal? Está normal. Pronto, já apareceu aqui. Então, existe a abertura para outros fatores que aumentam consideravelmente a margem de manobra. Porém, então o que ele está tentando dizer é que, nos últimos séculos, o processo histórico total está indo no sentido, vamos dizer, da democracia liberal. Quer dizer, você vai ter uma economia de livre mercado no mundo inteiro. Essa economia de livre mercado, por sua vez, vai corresponder à democratização progressiva da vida social. E, em suma, vamos dizer, a democracia liberal parece ser o ponto de desembocadura de todo o processo histórico, pelo menos dentro de um prazo previsível. Quer dizer, ele não tenta fazer uma filosofia total da história, diz ele, que ele está apenas tirando conclusões de certos fatos empiricamente verificáveis e tentando ver para onde esses fatos estão levando. Eu digo, mas será que este mesmo empreendimento, intelectualmente tão mais modesto e comedido que ele está tentando realizar aqui, será que até isto é realizável? Será que você pode fazer uma única generalização, mesmo parcial, com base nisso? Vamos ver. Então, ele diz que o coeficiente de livre-arbítrio das pessoas na produção do seu destino aumentou formidavelmente graças à democratização da economia, da política, etc, etc, etc. Mas tem um outro fator aqui que está completamente esquecido aqui e que geralmente todos os analistas que são influenciados de algum modo por este ideal democrático liberal também esquecem. É que os meios de ação da classe dominante sobre os seus dominados, eles aumentaram numa proporção que era impensável para qualquer governante da antiguidade, da Idade Média ou da Renascença. Então, por exemplo, hoje, um governante pode ter acesso às conversações privadas de qualquer cidadão. Isso que seria considerado, na Idade Média ou Antiguidade, um poder divino. O que as pessoas estão conversando dentro da casa delas? Isso só Deus sabe. Mas hoje em dia você tem meios de à distância, você coloca lá um microfone direcional, você grava tudo que as pessoas estão falando, e é uma facilidade. E, em segundo lugar, existe o processo, aquele processo que o Miguel Reale chama jurisfação. O que é jurisfação? Significa que o sistema legal ele vai abrangendo dimensões cada vez maiores e mais variadas da existência social. Tudo que não era regulamentado passa a ser regulamentado. Se você cria uma nova regulamentação, você tem que criar, vamos dizer, as agências que vão implementar o cumprimento dessas leis. Então você tem, inevitavelmente, a expansão ilimitada da burocracia estatal. Isso não depende de você ter feito uma opção socialista ou uma opção democrático-liberal. No mundo democrático-liberal, a burocracia expande do mesmo jeito. Não é isso? E, em terceiro lugar, aumentou o fator mais terrível de todos, que é o fator da secretude. Ora, a vida, por exemplo, de um
governante no tempo no início da Idade Moderna, vamos pegar um Luís XIV, não é isso? Mas a vida privada de Luís XIV era totalmente transparente. Todo mundo sabia quem eram as amantes de Luís XIV, onde ele tinha passado a noite e assim por diante. Né? E as fofocas a respeito podiam se propagar por toda a sociedade. Não havia muitos meios de ocultar nada disso. Né? Então, por outro lado, as atividades secretas do Estado eram, de escala muito pequena. Não é isso? Então, vocês viram, por exemplo, os Estados Unidos só tiveram um serviço secreto para atuar em tempo de paz depois da Segunda Guerra. Antigamente só tinha um serviço secreto militar, aquilo só entrava em ação no tempo de guerra. Né? Então, você tinha, para o Luís XIV, tinha seus espiões, é claro, mas a atividade de espionagem era centrada no campo militar e só entrava em ação quando havia algum risco de guerra. No século XX, a expansão dos serviços secretos foi tal que, em algumas sociedades, como a União Soviética, o serviço secreto chegou a ser, vamos dizer, o coração de toda a administração. A KGB, por exemplo, pensa que a KGB fazia atividade de espionagem. Não, a KGB controlava tudo, controlava a atividade bancária, controlava a educação, controlava o movimento editorial, controlava o que se fazia nos consultórios psiquiátricos, etc, etc. Então, você teve, pela primeira vez na história, você teve um governo secreto. Quer dizer, o governo que sabe tudo e onde você não pode saber de nada. Por exemplo, a quantidade de informações que foi armazenada na KGB pode ser avaliada por um dado que nos é fornecido, vamos dizer, pelo Mitrokin. Mitrokin foi um sujeito que foi um funcionário da KGB que foi encarregado de fiscalizar a mudança da sede da KGB para um novo prédio. E ele tinha que examinar, então, as pastas, o dossiê, que eram transportados de um arquivo para outro. Graças à complexidade, ao tamanho dos arquivos, a mudança levou 12 anos. E passaram pelas mãos dele 8 bilhões de dossiês. Então, uma massa de informações como essa é inacessível a qualquer ser humano individual. E somente governos podem ter uma coisa desta. E isso, então, coloca na mão desses governos poderes que, para qualquer governante da humanidade inteira, são absolutamente inimagináveis. Isso também quer dizer que esses governos podem empreender ações que permanecem totalmente desconhecidas a toda a população. E não são ações militares, não são ações em tempo de guerra. É coisa de planejamento social, de engenharia social, etc, etc. Por exemplo, um governo pode planejar uma modificação de comportamento que vai abranger todos os membros da sociedade, sem exceção, sem que nenhum deles saiba que esta ação está sendo empreendida no momento. De modo que, na medida que as coisas vão modificando, as pessoas aceitam essas modificações de comportamento como se fossem coisas naturais. Ou como se fosse a vontade dos céus, quando por trás você tem uma ação humana muito bem planejada e racionalmente executada. Esta possibilidade nunca existiu. Tá certo? Então, quando você diz que houve a posição na sociedade moderna, a posição do indivíduo não é pré-determinada, e que a desigualdade deixou de ser um destino, né, eu acho que isso aqui é uma inversão exata da realidade. Porque este fator que vamos dizer, o aumento da importância e volume do elemento secreto no governo e na sociedade, simplesmente não faz parte do repertório dos assuntos acadêmicos que é discutido nem pelos intelectuais esquerdistas e nem pelos liberais democratas. Isso se tornou, de certo modo, um tabu. E foi feito para ser um tabu. Mesmo porque estas entidades
incumbidas vamos dizer, de administrar toda a sociedade por meio de operações discretas ou secretas, elas têm uma influência tremenda nas universidades. Então, quer dizer, eles delimitam o que se pode discutir ali e simplesmente ninguém se lembra de fazer as perguntas contrárias. Curiosamente, lendo, por exemplo, aqui o nosso amigo José Guilherme Melchior, eu noto o seguinte, que o José Guilherme Melchior leu muito, ele está muito bem informado de todos os autores, só que é o seguinte, ele só lia autores que tinham prestígio acadêmico. Ou seja, um prestígio acadêmico já formado. Isso é importante. Né? O prestígio acadêmico leva 30, 40 anos para se formar. O sujeito pode ter publicado um livro genial ontem, só que ninguém na academia sabe. Daqui 50 anos ele vai ter um tremendo prestígio acadêmico, mas hoje não tem. Então, eu li muita coisa do Zé Guilherme Melchior e eu vi que ele nunca cita um desses autores. Assim, no sentido de, o sujeito fez uma descoberta genial, mas ninguém sabe. Ele só comenta os autores que já têm um prestígio acadêmico consolidado. E isso dá a ele um tremendo senso de segurança, porque ele sempre está falando de algo que será confirmado pelo consenso dos seus pares. Né? Inclusive aconteceu, eu estava comentando agora mesmo, um famoso debate entre ele e o embaixador Mário Vieira de Mello, e na qual o Mário Vieira de Mello cita o Eric Voegelin. Eric Voegelin, na época, era um obscuro professor da Universidade de Louisiana, que está fora aí da Ivy League, fora do circuito das grandes universidades, e que tinha publicado, né, a obra mais original de filosofia da história dos últimos 100 anos, que é a Ordem e História. Só que não era uma figura ainda conhecida no meio acadêmico. E o Melchior, então, reclama do Mário Vieira de Mello, você vem aqui citar um autor menor. Não é isso? Claro que Eric Voegelin não é um autor menor, é provavelmente o maior de todos, mas não tinha ainda o prestígio acadêmico. Hoje tem, mas na época não tinha. Então você vê que a confiança que o Zé Guilherme, como outros inúmeros intelectuais, tem, quer dizer, no prestígio acadêmico como vamos dizer, um seletor qualificado do que é importante e do que não é importante, o leva a ignorar continentes inteiros do assunto que ele está estudando. Eu digo, como você pode falar, vamos dizer, das mudanças fundamentais do século XX, quer dizer, aonde que a vida das pessoas foi realmente modificada, tá certo? Então você lembra a ciência, você lembra a técnica, você lembra a igualdade econômica, você lembra a indústria, etc, etc, você não lembra, vamos dizer, do fator secretude, que é a diferença maior que tem entre o século XX e tudo o que aconteceu antes.